Nas antigas e poeirentas terras da Galileia, onde o calor do sol batia forte nas ruas estreitas de Nazaré, uma criança nasceu de origens humildes, destinada a mudar o curso da história humana. Seu nome era Jesus, e desde seus primeiros passos, ele irradiava uma sabedoria e compaixão que cativavam todos ao seu redor. Crescendo sob o olhar atento de sua mãe, Maria, e do carpinteiro José, ninguém poderia prever que aquele menino tranquilo, cujas mãos se acostumavam ao trabalho simples da carpintaria, se tornaria um líder espiritual cujas palavras e ações reverberariam através dos séculos. Jesus não era um rei cercado de luxo, nem um guerreiro empunhando espadas. Era um homem de paz, cujos milagres e ensinamentos ressoavam como promessas de um mundo melhor. Em um tempo de opressão e incerteza, ele falava de amor incondicional, de um reino de justiça e perdão. Suas parábolas, contadas com a simplicidade de um pescador, escondiam verdades profundas e eternas. Os que cruzavam seu caminho, os pobres, os doentes, os marginalizados, encontravam em suas palavras uma esperança renovada e um convite a uma vida transformada. Mas nem todos viam Jesus com bons olhos. Sua mensagem desafiava os poderosos e os hipócritas, e sua crescente popularidade despertava a fúria das autoridades religiosas e políticas. Traído por um dos seus, ele enfrentaria um julgamento injusto e uma execução brutal, apenas para ressurgir 3 dias depois, reafirmando sua promessa de redenção e vida eterna. Prepare-se para mergulhar na história de Jesus, uma jornada épica de humildade, sacrifício e ressurreição. Uma história que não apenas moldou a fé de bilhões, mas que continua a inspirar atos de bondade e coragem em todos os cantos do mundo. Esta é a história de um homem que, com sua vida e seu amor, mostrou ao mundo o verdadeiro poder da compaixão. Os primeiros anos e o chamado dos discípulos. Jesus cresceu em um período de turbulência política e religiosa. O Império Romano dominava a região, e o povo judeu vivia sob opressão. Em meio a isso, Jesus começou a emergir como uma figura de esperança. Quando foi batizado por João Batista no Rio Jordão, os céus se abriram e uma voz declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." A partir desse momento, Jesus iniciou seu ministério público. Jesus chamou 12 homens para serem seus discípulos, um grupo diverso que incluía pescadores como Pedro, André, Tiago e João, um coletor de impostos chamado Mateus, e até um zelote chamado Simão. Cada um deles deixou tudo para seguir Jesus, atraídos por sua mensagem de esperança e redenção. Jesus percorreu a Galileia, Judéia e outras regiões, realizando milagres que demonstravam seu poder divino. Ele acalmou tempestades, andou sobre as águas e multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Em todas essas ações, seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais de seu amor e compaixão. Seus ensinamentos também eram revolucionários. No Sermão da Montanha, ele proclamou bem-aventuranças aos pobres de espírito, aos que choram, aos mansos, aos que têm fome e sede de justiça. Jesus desafiava as normas sociais e religiosas da época, pregando a igualdade e o amor incondicional. Ele ensinava sobre o reino de Deus usando parábolas, histórias que ilustravam verdades profundas de maneira acessível. A parábola do semeador, a parábola do bom samaritano e a parábola do filho pródigo são apenas algumas das muitas que ainda hoje ressoam com sabedoria e relevância. Conflitos com as autoridades. O impacto crescente de Jesus atraiu a atenção das autoridades religiosas e políticas. Os fariseus e saduceus, líderes religiosos judaicos, sentiam-se ameaçados por suas críticas às suas práticas e à hipocrisia que ele via em sua observância da lei. Jesus condenava abertamente a hipocrisia religiosa e a exploração dos pobres, o que gerava tensões crescentes. Em Jerusalém, Jesus realizou um dos atos mais simbólicos de seu ministério: a purificação do templo. Ele expulsou os cambistas e comerciantes, dizendo: "Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Esse ato foi visto como uma afronta direta aos líderes religiosos e precipitou os eventos que levariam à sua prisão e crucificação. A última ceia e a prisão. Na última noite antes de sua prisão, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos em uma refeição que ficaria conhecida como a Última Ceia. Durante essa ceia, ele instituiu a Eucaristia,
partindo o pão e oferecendo o vinho como símbolos de seu corpo e sangue, um novo pacto para a salvação da humanidade. Ele também lavou os pés de seus discípulos, demonstrando humildade e servidão. Após a ceia, Jesus levou seus discípulos ao jardim do Getsêmani para orar. Em profunda angústia, ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice de sofrimento, mas resignou-se à vontade divina. Nesse momento de vulnerabilidade, seus discípulos dormiram, incapazes de vigiar com ele. Judas Iscariotes, um dos 12, traiu Jesus, entregando-o aos soldados romanos com um beijo. Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás, onde enfrentou um julgamento apressado e injusto. Foi acusado de blasfêmia por afirmar ser o Filho de Deus e de incitar a rebelião contra Roma. A crucificação e a ressurreição. Pôncio Pilatos, o governador romano, cedeu à pressão das multidões e ordenou a crucificação de Jesus, apesar de não encontrar culpa nele. Jesus foi flagelado, coroado com espinhos e forçado a carregar sua cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. Ali, ele foi crucificado entre 2 ladrões. Na cruz, Jesus perdoou seus algozes, prometeu ao ladrão arrependido um lugar no paraíso e confiou sua mãe ao cuidado de João, seu discípulo amado. Quando finalmente expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando a abertura de um novo caminho para Deus. Seu corpo foi retirado da cruz e sepultado em um túmulo emprestado por José de Arimateia. 3 dias depois, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo para ungir seu corpo, mas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Anjos anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos no caminho de Emaús, posteriormente, aos 11 reunidos. A ascensão e o legado. Após 40 dias de aparições e ensinamentos, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras, onde ascendeu aos céus, prometendo voltar um dia. Antes de partir, ele comissionou seus seguidores a espalhar seu ensinamento e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes capacitou os discípulos a cumprir essa missão. Pedro, outrora impulsivo e medroso, tornou-se um líder corajoso, pregando com fervor e sabedoria. Paulo, um perseguidor dos cristãos, teve uma conversão dramática e se tornou um dos mais fervorosos apóstolos, levando a mensagem de Jesus por todo o Império Romano. Impacto na história e na cultura. A vida e os ensinamentos de Jesus transformaram o curso da história humana. O cristianismo, a religião baseada em suas palavras e ações, espalhou-se rapidamente pelo mundo antigo, desafiando impérios e culturas. Nos séculos seguintes, seus seguidores enfrentaram perseguições, mas também conquistaram corações e mentes, estabelecendo comunidades de fé que praticavam amor, caridade e justiça. A mensagem de Jesus influenciou a arte, a literatura, a filosofia e a ética. Grandes obras de arte, desde as pinturas renascentistas até a literatura contemporânea, foram inspiradas por sua vida. Suas palavras ecoam nos discursos de líderes que lutaram por direitos humanos, como Martin Luther King Jr., que se inspirou em seus ensinamentos de amor e não violência. Para bilhões de cristãos ao redor do mundo, Jesus é mais do que uma figura histórica. Ele é o Salvador, o Redentor e o exemplo perfeito de amor e compaixão. Sua mensagem continua a inspirar e transformar vidas, chamando as pessoas a viverem de acordo com os valores do reino de Deus: justiça, misericórdia e amor incondicional. E assim, a jornada de Jesus não termina com a ascensão, mas continua viva nos corações e nas ações daqueles que seguem seu exemplo. A cada ato de bondade, a cada gesto de perdão e a cada esforço para trazer justiça e paz ao mundo, a luz de Jesus brilha mais forte, iluminando a escuridão e trazendo esperança para todos. A história de Jesus é eterna, uma fonte inesgotável de inspiração e transformação, lembrando-nos de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor sempre vence.